Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um De Cara com Elas, com as minhas amigas queridas Cássia Queiroz e Simone Quirino. E Michele. Gente, hoje a gente... Olha, já tem tempo que eu tô querendo trazer esse tema aqui pra gente refletir sobre as mulheres na advocacia e o protagonismo feminino no direito. E por isso mesmo, eu convidei, nós fizemos questão de convidar uma pessoa excelente para debater esse assunto com a gente, Heloísa Garcia, que vai trazer toda essa perspectiva, trazendo a realidade mesmo do direito das mulheres nessa área, né? Que é uma das áreas de atuação das mulheres que tem crescido cada vez mais. Antes da gente começar, agradecer aqui os patrocinadores que apoiam e contribuem para que o nosso programa esteja sempre ao ar, todas as sextas-feiras aqui para vocês, no canal da Brenda Santonioni. E eu trouxe aqui até para a gente começar, Heloísa e meninas, alguns dados que eu trouxe do Retrato da Advocacia de 2022, é um dado bem recente, que fala o seguinte, olha só, 49,6%, ou seja, praticamente 50%, né, dos advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil são mulheres. Incrível, né? Cada vez aumenta mais o número de alunas que fazem o curso de Direito e também o número de advogadas entre os profissionais de até 40 anos de idade. Ou seja, as mulheres estão cada vez mais presentes, né, Heloísa? Sim. E aí eu queria que você começasse falando aqui pra gente como que você vê essa atuação cada vez mais crescente e interesse, né, das mulheres nessa área da advocacia. Como é que você enxerga isso? Você que é advogada. Há quantos anos já, Heloísa? Você é advogada? Como advogada, são apenas 8 anos, né? Mas eu tenho 18 anos de profissão, 18 de formada, porque 10 anos eu fiquei como analista judiciário no TJMG. Sim. Então, depois de 10 anos, eu comecei a advogar, e são 8 iniciais aí, né? Mas, para mim, isso é uma experiência única, eu acho, né? Não é todo profissional que tem essa oportunidade de estar de um lado do balcão e depois passar para o outro. Então, você acaba tendo a visão do que é o dia a dia ali do tribunal, o dia a dia forense, por um lado, para depois você poder atuar. Agora, voltando aí, né, na mulher advogada, também vejo isso, é visível, né, que a mulher hoje ela ocupa um espaço um quantitativo maior, tá? Quantitativo maior. Mas tem poréns, e eu vejo esses poréns da seguinte forma: eu percebo a mulher numa maioria, mas na base, sabe? A mulher sim atuando, a mulher advogando, mas paralisando ali naquela base, ela não crescendo nos postos, né, da própria, né, da própria OAB, sim, assim como nas sociedades advocatícias e outros escritórios grandes também, ocupando os lugares de destaque. Isso eu percebo bastante, e eu falo assim, um exemplo simples é o meu próprio escritório, né? No meu escritório, nós somos 5 advogados, 5 integrantes. De lá somos 3 mulheres e 2 homens. Mas a sociedade, o comando da sociedade, somos 3. Desses 3, eu sou a única mulher. Então, assim, em 5 advogadas ali do escritório, uma está na parte de comando ali do escritório, né? Eu entendi. E eu percebo isso em outros, né, locais, muito embora Viçosa, que é onde, né, nós estamos aqui, seja até uma exceção um pouco em relação às mulheres, porque, por exemplo, na subseção, já são 4 ou 5 mandatos consecutivos por mulheres. Isso é uma exceção, acho que até no país, porque nas próprias seções aí dos estados, as presidências, hoje nós temos 5 mulheres das 27. E na presidência nacional, nunca teve mulher, né? A mulher ocupou esporadicamente, salvo engano, apenas 3 vezes, interinamente, a presidência nacional. Então, assim, o que eu percebo? A mulher está aí, sim,
Mas muitas vezes, assim como nas outras profissões, talvez, né, em razão de obstáculos de cultura, não sei, né, de cultura, ela talvez ainda esteja adormecida, acomodada. A mulher ainda precisa ocupar mais, ela precisa mostrar, porque a mulher, ela é multifaces, né? A mulher, ela tem esse poder. Ela tem potencial para mais, né? E uma coisa, não sei se está aí nos seus dados, eu até ouvi, né, eu não me aprofundo muito no assunto, mas eu percebi em algumas leituras que as mulheres buscam muito mais especializações do que os homens. Então, elas chegam a ser até mais qualificadas, muito né? mais qualificadas. E talvez elas busquem essas qualificações até já nesse início, nesses primórdios opa, então eu me especializando, talvez eu tenha uma chance maior, mais oportunidade. É um diferencial, eu ia perguntar né? isso, porque se era uma condição do patriarcado, que é uma coisa de todos os âmbitos, ou se era falta de interesse da mulher também de se especializar ou de querer ocupar um cargo desse, né? Porque, por exemplo, para ser juíza é todo um processo que muitos advogadas não querem fazer. O juízo aí é concurso público, né? É para o bacharel, é aberto, né? É concurso público, tanto para a mulher quanto para o homem, né? Eu acho que o concurso público, pelo menos assim, eu não estou falando a carreira pós, né? Mas a entrada nele, ela é bem igualitária. É igualitária, né? O pós-carreira, que aí eu acredito que é só a pessoa ali no dia a dia, ela percebe talvez as alterações, as necessidades e talvez alguma diferença. Agora, no direito em si, na advocacia, né, que é a advocacia prática nossa, né, o que eu percebo é isso. Muitas mulheres, mas talvez essa questão, a gente sabe, o que é o problema, que não deveria ser um problema, mas é o tópico que mais falam, a questão da maternidade. Então, a mulher, ela vai iniciar ali um crescente, mas talvez para ela ela ter uma segurança para ela ter o filho, né? Ela vai ficar, talvez, preferir que tenha um emprego. Então, ela vai ficar ali advogando, mas advogando empregada, né? E não advogando como a empreendedora, aquela profissional liberal, porque ela, como profissional liberal, ela tem que enfrentar ela mesma, né? Ela vai enfrentar ali o risco maior. Então, talvez ela se contente com um emprego para ela ter aquela segurança, porque ela sabe, para eu poder tirar uma licença maternidade com maior tranquilidade, para eu poder dedicar um período maior ao filho. Então, talvez por isso ela acabe se contentando com o menor. Isso, assim, é algo que achômetro, né? Eu realmente não tenho nenhum estudo mesmo científico a respeito disso. Mas isso aí que você está colocando é um ponto de vista, porque realmente não é só na área do direito, né? Isso é qualquer área. E com certeza o fato da mulher ser mãe, isso acaba interferindo em várias decisões, né? E é interessante porque quando você fala dessas questões todas, me lembro muito de uma série chamada Hierarquia, que eu convido todo mundo a assistir, que é uma coreana que está nos Estados Unidos. Ela forma em Harvard, em Direito, com outros 2 amigos, e ela vai, então, para dentro de uma empresa de sócios, né, da advocacia, e ali ela quer chegar no topo, né, da hierarquia, que é se tornar sócia, não ser empregada deles, né? E aí, para ela chegar até esse ponto, ela tinha que fazer de tudo mais um pouco, né? E ela estava disposta, ela estava muito focada. E é incrível, gente. Quando ela chega lá, eles optam pelo rapaz ao invés de ser ela, por ela ser mulher. Tem um livro, é uma advogada, ela chama Patrícia Tuma. E o livro chama Mulheres na Advocacia, salvo engano. E ela
conta, ela fez entrevistas com acho que umas 40, mais ou menos 40 pessoas, 40 profissionais, entre advogados e advogadas, isso lá no estado de São Paulo, e ela é justamente essas sociedades advocatícias mais pomposas, né, umas sociedades maiores, e ela vai narrando justamente essa dificuldade da mulher galgar ali na sociedade dos advogados os mais altos cargos ali, né, os cargos de comando. E ela narra que é como se tivesse um teto de vidro, um teto invisível, porque ela vai subindo, mas chega num ponto que ela não ultrapassa. Então, são poucas as que realmente conseguiram ultrapassar. E ela narra, a narrativa, o texto, o livro é muito sobre isso, o teto de vidro na advocacia. Incrível. Né? Esse assunto dá pano para manga. Nós vamos para um intervalo bem rapidinho. Fica com a gente já volta com mais discussões a respeito da mulher no direito. Com elas, e hoje dando um show aqui na parte jurídica, a Heloísa Garcia. Garcia, acho que deve ter algum parentesco com a minha família também. Será? Viçosa tem isso, Viçosa tem muito isso, gente. E é muito interessante como que a gente, a cada vez que passa, como você falou, nós mulheres no direito. Eu tenho uma sobrinha, né? Ela na verdade, ela é sobrinha de coração, ela é sobrinha do meu marido, ela faz direito e ela ama o que ela faz. E eu tenho a oportunidade também de estar trabalhando com o escritório de advocacia aqui em Viçosa. Tenho contato com alguns escritórios também em Vilhena, que é de uma mulher assim, excepcional. E aí eu te pergunto, Heloísa, por que direito? Pois é. E olha que para o direito eu também passei, assim, eu falo que alguns perrengues, né? Eu acho que assim, a questão de ser uma matéria, algo que fosse de humana, né, ciências humanas, isso para mim já era né, nítido, né, era algo que eu já sabia. Talvez você queria, né? Desde o fundamental, né, desde o fundamental, porque a minha questão de leitura, de gostar de escrever, fugir da matemática, né? Então isso daí era muito tranquilo. Mas eu tinha muita dúvida entre direito, entre história, os cursos, né? Quando você está pesquisando os cursos, né? A história. Mas aí eu falei assim, gente, eu não quero ser professora. E para mim o curso de história era mais ser professora. Então eu falei, direito. Vou fazer direito, li sobre direito. Falei, é isso. Nem pensou em letras, né? Não pensei nem em secretariado. Letras. Não, isso não passa. Na verdade, o letras, me disseram que tinha um pouco de matemática no letras. Se é verdade, eu não sei. Mentira, porque eu fiz letras, não tem matemática. E falou que tinha matemática, eu estava fugindo. E está lendo engano, porque no direito temos direito econômico. Pois isso que eu ia falar. Verdade. E ali tem o direito... Tem a questão do direito de família. O direito trabalhista também, que você acaba tendo que fazer alguns cálculos, algumas contas. Você pode até confiar em algum contador para fazer para você, mas eu, no meu caso, eu gosto de conferir, então acabo... Até mesmo para você delegar, você tem que saber, né? Exatamente. Mas quando eu falei em casa que eu ia fazer direito, foi um pandepá, assim dizer, porque o meu pai é agrônomo, minha mãe é engenheira florestal e o meu irmão mais velho já fazia veterinária. Nossa, na época.
E meu pai, assim, ele tinha essa visão que talvez muitos tenham, e seja a razão das mulheres hoje ainda carregarem essa, né, essa dificuldade em diversas áreas, mas no direito, é porque era um preconceito mesmo. Total. Direito não é advogada, mulher advogada, não é, advocacia não é para mulher. E o meu pai ele ainda falou assim, não, faz história. Quando você for mais velha, que você se aposentar, aí você faz o direito só para você ter, para você, né, o direito. Mas advogada não é para mulher. Aí parece que vem aquele, né, o capetinho ali falando, não, então é aí que eu vou fazer mesmo. A raiva funciona, é bom. É que eu vou não é mais que fazer eu, mesmo. eu falo assim, né? Não é mais que eu. Então, aí foi. Aí realmente eu busquei o direito e fiz e me apaixonei. Eu acho que, assim, é uma paixão, né? E depois que você está ali no meio, com os professores, e que você começa a estagiar, né? Que você vai conhecendo, e você tem que realmente ir galgando, né? No direito, eu não comecei, obviamente, advogando, eu já falei, eu comecei como servidora pública, mas você, né, aquele contato inicial com o processo, né, você, como estagiário ainda, né, seja carimbando, né, você já se sente parte, você já se sente útil, porque eu falo assim, eu sou profissional do direito, e como profissional de direito, eu busco realmente a justiça. Né? Isso desde a minha época de servidora pública e hoje como advogada. E o advogado ainda mais lindo ainda, porque o advogado é aquele profissional que ele fala pelos outros, ele está ali buscando... Ele dá voz. Ele está buscando... porque o direito existe, o direito está garantido, né, pela Constituição, pelas leis, né? Mas aquela pessoa, né, o cliente que te procura, por alguma razão, ele sente que ele tem um direito violado. E quem vai falar por ele é o advogado. Isso é muito bom, você né, ter a voz. E além né? de dar a voz a esse seu cliente ele tem que criar uma confiança em você. Exatamente. Né? Exatamente. De acolhimento, daquilo que você vai defendendo. E aí não é só realmente a questão de especializar, de se portar, né? É muito importante. Hoje, né, já são 18 anos, né? 18 anos de experiência, contando aí a fase de servidora pública com a fase de advogada. Realmente não posso me comparar com aquele que está iniciando, mas também com aquele que está lá há 30 anos na profissão, né? Então, tem o período de cada um, né? A gente vai se formando no tempo, né? Mas a forma de se postar para o cliente, eu acho que a sinceridade, o cliente ele tem que ser muito sincero, né? Você tem que saber ler o cliente, isso é muito claro, porque muitas vezes a pessoa às vezes te procura, ela não sabe falar exatamente qual que é o problema, problema dela, né? Ela não sabe falar exatamente aquilo, como muitas vezes também ela não fala toda a verdade, então você tem que saber ler aquilo ali. E depois que você lê o cliente, né, você entende o que está se passando, para o profissional advogado é essencial ser claro com o cliente. E a Heloísa, ela tem uma parte do direito específico que ela gosta mais de trabalhar? Assim, eu sou mais civilista, assim dizer, né? O civilista, e o civilista, assim, porque o civil é amplo, o direito tem diversas áreas, né? O direito administrativo, o direito trabalhista, o direito constitucional mesmo, o direito penal, então, tudo são amplos. Eu gosto mais dessa área civilista e o civil com toda a amplitude que ele tem, né? E, assim, a parte de sucessões eu gosto muito, né? Mas eu converso, né, como bacharel em direito antes de tudo, né? Antes da minha especialidade como advogada, eu sou bacharel em direito. Então a gente conversa sempre sobre tudo, né?
E isso é sempre muito comum, porque onde a gente vai, principalmente festa de família, você é advogada, deixa eu tirar uma dúvida e tal. E aí a gente, eu sempre falo assim, olha, não estou aqui a trabalho. A questão não é só essa, não. Ó. A OAB, o Estatuto da OAB me fala, me obriga a não poder dar consulta grátis. Não posso dar consulta grátis. Não é porque você não quer. Não é porque eu não quero, tá? Então, assim, no geral, acontece tal coisa, né? No geral, eu falo isso. Mas, o seu problema, a fundo, para poder entrar, eu falo assim, ó, isso aí você vai ter que realmente procurar o profissional no escritório dele, seja qual for, para ele poder te orientar. Porque tirar dúvida, advogado não tira dúvida, né? Sempre falo, advogado consulta, o advogado foram anos, né, realmente advogando, anos estudando, né, para poder estar ali, para poder falar pelo cliente. Então, para isso, ele tem que se valorizar também, buscar isso. É claro. E o olho dela brilha, né, quando fala. Ela gosta, né? Dá para perceber. Pois é, esse assunto e nós vamos falar ainda sobre os desafios, né, que a profissão ainda apresenta em relação somente a mulheres e muito mais. No próximo bloco, fica com a gente que a gente já volta. Com elas hoje com Heloísa Garcia, que é esposa, advogada, mãe, empresária. Como é ser isso tudo? Pois é, né? Bastante coisa. Mas eu falo assim, eu sou mulher, né? A mulher ela é multifaces, né? Eu busco isso aí. Eu acho que todo ser humano deve buscar. Eu acho que não só todo profissional, todo ser humano ele deve buscar excelência em tudo. Né, no que se faz. E eu busco realmente, não sou perfeita, óbvio, né, mas eu busco realmente ser mãe, ser esposa, ser profissional, ser filha, ser companheira, ser amiga. E o equilíbrio nisso é aprendizado também, sabe? Eu acho que é aprendizado. Eu quis muito ser mãe. Ser mãe, para mim, era algo assim, que latejava, né? Respeito às mulheres que não querem, mas eu quis muito ser mãe, programei muito isso, e quando minha filha nasceu, eu achei que eu estava preparada, sabe? Eu achei que eu estava preparada, né? E eu descobri, assim, que eu preparei para a gestação. Mas eu não preparei depois para o que vinha, porque realmente... Mas isso a gente nunca sabe. Nunca também. Sabe. Não tem como adivinhar, não. Por mais que a gente pense que está preparado, né? Os desafios são cotidianos então, mesmo. assim, eu falo, quando eu fui mãe, eu ainda era servidora pública. Então, eu pude ter ali 6 meses de licença maternidade, que foi assim que aumentou a licença maternidade para 6 meses, foi quando eu fui mãe. Nossa, que bom, isso, né? Exatamente. E assim, então eu não posso dizer daquela mulher hoje, que é a mulher empreendedora de si mesma, a mulher que é autônoma, como é o desafio da maternidade, porque isso eu não passei, né? Então, eu tive essa vantagem aí, né, de poder me dedicar 6 meses, mais 1 mês por causa de férias, né? Então, 7 meses direto com a minha filha recém-nascida. Então, isso foi uma vantagem que eu tive. Mas hoje, como advogada, como
né, empreendedora, eu falo assim, realmente o meu dia, ele tinha que ser 48 horas, 24 horas não é... Se fosse 48, você ia precisar de 50, de 54, eu falo né? assim, eu busco, né, isso eu procuro almoçar em casa praticamente todos os dias, nem sempre é possível, mas eu busco almoçar em casa para estar ali, né, em família. E eu vou dormir, né, um combinado que eu fiz com meu marido, eu vou dormir com meu marido todos os dias no mesmo horário, né? Porque o casal também precisa do momento, né? Precisa do momento de casal. Mas para eu conseguir isso, aí eu tenho que levantar 3h30 da manhã. Oi? 3h30 da manhã, porque eu estou fazendo algumas especializações para eu poder estudar, né? Aí, para eu estudar até por volta de 6h30 da manhã, para eu poder ter meus horários ali de oração, que é importante, para eu poder ter o meu momento ali de cuidar do meu corpo, de fazer uma ginástica, fazer uma caminhada e poder estar ali, né, 8h30, 9 horas no meu escritório, até, né, às vezes 18 horas, 19 horas, dependendo. Então, assim, está sendo dessa forma. Mas, assim, 9 horas da noite eu estou na cama. Mas por favor, né? 9 horas da noite eu estou na cama. Mas, assim, é a forma para você dar conta. Você né? tem uma filha só. Eu falo que eu tenho uma filha nascida de mim e tenho uma de coração. Porque eu tenho uma enteada, hoje ela tem 26 anos, né? Hoje ela não mora mais aqui em Viçosa, já está a carreira profissional dela também, mas somos uma família de 4. Eu perguntei, né? Por causa do desafio mesmo de conciliar, porque conciliar... E os gatos? Você não vai incluir os gatos? Não, se for para contar, tem meus 2 gatos e minhas 2 cachorrinhas, tá? A Heloísa é da turma da Simone. Sou. E ainda tem isso, porque lá em casa os meus gatos são um desafio, porque a minha gata anterior, eu roubei ela do meu marido, né? Foi meu marido que achou, roubei, peguei, cuidei dela muito. Ela era uma gata. Lá em casa nós temos, né? Eu tenho assim por mim que os gatos são sempre adotados, né? Então eu adoto os bichinhos. Mas ela veio, ela tinha felve, tinha FIV, tinha tudo, mas mesmo assim ela durou 6 anos. Nossa, né? viveu 6 bem. anos, viveu muito bem, viveu com muito amor e carinho. E aí quando ela faleceu, né, que foi uma dor pra gente, meu marido falou, não vai ter mais. Acabou o gato aqui em casa, acabou, né? Até a primeira viagem dele, na hora que ele chegou tinha 2. Não acredito. Não, era 2. Mas onde você arruma gato com tanta facilidade? Pois peguei 2, né? E aí, vou jogar isso pela janela. Nossa, eu falei, você não é doido? Aquele, né? Eu brinco, ele fica bravo demais. Eu falei assim, vai eu sei, não vai ele. Eles ficam, né? E já falei, ó, se eu morrer antes, ele fica bravo com isso também. Eu morrer antes, você vai pôr os gatos para dormir no meu travesseiro. Adorei. Né? Não pode. Mas tem isso. Então eu falei, mas até isso, porque é pet shop, tá? Você tem que levar, é vacina. Então, assim, hoje, nesse aspecto, eu acho que, assim, realmente é muito conversado com o companheiro, tá? É muito... Eu falo assim, não é dividido, é a função. E o meu marido, graças a Deus, eu falo assim, eu tenho um marido que é um companheiro, né? Uma história. Parceiro. Eu falo assim, a nossa história, eu acho ela linda, né? É uma história muito... Meu marido, nós... casados, né, mas ele, por questão de trabalho, ficou fora há muito tempo. Então, até isso, durante muito tempo, eu, aqui em Viçosa, assumi sozinha o dia a dia com a minha filha, porque ele vinha aos finais de semana, né, às vezes de 15 em 15 dias. Então, até isso acaba sobrecarregando. E aquela coisa, eu vou deixar minha filha lá? A gente não deixa, a gente fala assim, então a mulher, ela realmente... quando você fala assim, o filho é dos 2, sim, mas a mulher assume, e não tem como a gente falar que não vai, porque a gente também não deixa, a gente não deixa, você vai falar, eu vou deixar minha filha lá em Búzios com meu marido sozinho, eu vou ficar aqui trabalhando, não, não faria isso. Mas é muito legal quando você fala, né, da sua rotina, do que você está tendo que fazer para dar conta de fazer tudo, é isso que é legal, a gente conseguir diante dos nossos objetivos, das metas de vida, né? E isso não quer dizer que
para quem é advogado, isso é para qualquer pessoa, qualquer mulher. Se a gente quer realmente, igual você colocou, né? Eu gosto de fazer tudo com excelência. A gente quer se destacar, a gente quer se manter, né? Trabalhando, tendo retorno, prosperando financeiramente, prosperando em todas as áreas. A gente precisa estudar uma melhor forma de conduzir a nossa rotina, né? Para adequar. Se hoje você está precisando acordar 3h30 da manhã para dar conta de fazer tudo e está funcionando, é isso que você tem que fazer mesmo. Está funcionando, porque você vê que ela falou sem nenhum peso. Não porque tem pessoas que falam isso. Exato. Não tem peso. Isso é para mim, mas eu tenho um foco muito claro na minha mente, né? É essencial para mim neste momento, né, me especializar mais, buscar mais. E para isso eu preciso desse período. Você negociou com você. Eu negociei comigo mesmo. Por quê? Porque eu sei que assim que eu terminar essas especializações, eu estou com uma bagagem maior, eu tenho uma oportunidade de oferecer algo melhor para os meus clientes, e eu sei que os clientes que virão serão mais específicos. Sim. Então, provavelmente, em razão disso, eu vou ter menos trabalho, mas um trabalho de mais qualidade. Então, aí sim eu vou compensar comigo, com minha família, esse período. Perfeito. Né? Isso é muito claro na minha mente. É o né? propósito, né, É o propósito. Né? Agora, o que eu deixo claro para as pessoas é isso. Nós temos que buscar e fazer. Né? Eu acho que tudo é ação. Né? Muita gente também fica naquela de cruzar os braços e esperar que as coisas aconteçam, esperar que aconteça, né? Então, talvez muitas advogadas se contentando com aquele pouco que está ali, cruzou os braços, não correram atrás. Então, assim, é sacrifício? Não sei, eu não vejo como sacrifício, eu vejo como uma fase. Com uma fase que neste momento ela é necessária, uma escolha, né? Uma escolha em que você consegue enxergar o resultado que esse investimento agora vai te trazer no futuro. Né? Eu já não falo nem longo, para mim ele é médio, bem médio. É verdade. Prazo. Vamos pensar que tem várias mulheres lá do outro lado se identificando com a sua história, querendo talvez investir na carreira de advocacia, né? Fazer um curso de direito. O que você deixa de mensagem para elas aqui hoje? Primeiro, né? Faça sempre o seu melhor. Eu prezo por isso. Faça o seu melhor sempre. E, se possível, um pouquinho a mais. Porque todo mundo que faz um pouquinho a mais, ele é visto. É diferenciado. Ele é diferenciado. Ele diferencia na multidão, né? Ele diferencia. E aí, você é vista. Você é vista e, com isso, você consegue caminhar passos, talvez cada vez mais largos, e alcançar o seu objetivo. Muito bem. Excelente. Heloísa, gratidão pela sua presença, adorei ter você aqui. Prazerzão. Você também amei. Obrigada por ter esclarecido tantos pontos para a gente, trazer um pouco da sua história aqui para nós também. Eu acredito que é incentivo, né, para outras mulheres que estão aí do outro lado. Fiquem com a gente toda sexta-feira aqui no canal da Brenda Santonioni. Gratidão pela presença e até a próxima. Tchau.